Bom, gravando o diário do trade do mini índice aqui no dia 30 de 4 de 2020, né? Código M do mini índice. E eu estou testando esse formato de diário em vídeo porque eu acho que vai ficar mais fácil de conseguir capturar tudo que eu analisei no momento, quais foram minhas ideias para fazer o trade, quais foram as motivações de fazer o trade, que eu acho que não dá para colocar tudo no papel, não dá para colocar tudo no print, né? Então vou testar esse formato aqui. Não tem pretensão nenhuma com o canal de YouTube ou trade, muito menos ensinar alguém. Eu quero aprender mesmo, mas isso aqui é mais para mim mesmo, isso aqui para ficar registrado para mim, para eu conseguir analisar no futuro e saber o que eu estava pensando na hora. O índice hoje abriu um gap de baixa, né? Um gap até um pouco bem esticado, né? A gente vinha aqui nesse canal duplo de alta, ele abriu abaixo do canal, né? Abriu abaixo do canal e rompeu a média de 20 aqui com facilidade, fez um pullback. Eu entrei atrasado, eu entrei mais ou menos aqui, nessa região aqui. Então o que eu fui identificando? Aqui nessa tendência de baixa, eu estava observando esse pullback aqui, né? Eu achei que ele ia fazer uma regressão com reversão na média, não fez. Fez, entre aspas, aqui na média de 9, mas eu não considerei, na média de 8 no caso. Não considerei porque não achei convincente isso aqui. Inclusive não rompeu esse fundo aqui, ele violou, mas não rompeu, né? Foi romper aqui depois, não achei esse contexto aqui legal para fazer uma venda. Ainda mais porque ele estava esticado aqui já, quase 2.000 pontos sem nenhum tipo de correção forte, né? Logo em seguida, após romper aqui esse fundo, ele realmente faz uma correção forte, né? De, se eu não me engano, quase 61.8 aqui de Fibo. Ó, foi um pouquinho depois de 50%, mas não chegou a romper 50%, só violou, chegou próximo da 200 e consolidou aqui depois dessa correção. Nessa consolidação eu identifiquei um triângulo aqui, não muito bonito, mas eu identifiquei um triângulo. De qualquer forma é uma consolidação, né? Estava esperando o rompimento desse triângulo. Junto com isso eu estava analisando aqui o contexto do Ibov, né? E esse fundo desse pivô aqui no mini índice, esse fundo aqui, era justamente a 200, a média de 20 aqui no Ibov 60. Né? Era justamente a média de 20 aqui nesse Ibov de 60. E o que eu estava esperando? Eu estava esperando um rompimento desse fundo e um rompimento dessa média de 20 e esperar a reação dela para ver o que eu ia fazer, se realmente ia dar uma venda aqui, porque eu estava esperando realmente uma entrada de volume e o trade fluir, né, no caso. Aí, e junto disso eu estava analisando também o Indifut no gráfico 60, né? Onde a média de 20 aqui, nesse momento, ela estava começando a querer ficar flat. Ela vinha daqui e ela começou a querer ficar flat nesse momento aqui, né? Lá para as 10 horas. Se eu não me engano, aqui era lá para as 10 horas também. Isso aqui mais ou menos, ó. Então, como a média que já estava querendo ficar flat, e já estava querendo começar depois, eu entender que ela ia virar, né, para baixo, foi mais um sinal que o viés seria de baixo no dia, né? Então, eu esperei sair dessa região de consolidação aqui, onde esse triângulo foi rompido, mas sem volume nenhum. A gente pode observar aqui que o volume foi bem abaixo da média, né? Sem um candle de força, sem nada. Fez uma regressão à média de 8, onde teve essa barra aqui de força com volume. Ó. Teve um volume acima da média também da consolidação, né? Rompeu esse fundo, essa mínima aqui, né? Que eu posso também considerar uma cabeça do pivô, e fechou na mínima. Qual que foi o meu raciocínio? Estava esperando sair dessa consolidação, que eu identifiquei como se fosse um triângulo,
saiu, não teve regressão à média de 20, mas teve a regressão à média de 8. Justamente não chegou nem a ser um pullback, né? Foi uma regressão pequena. Estava esperando realmente um sinal de força para ter alguma entrada. Coloquei a ordem de venda na mínima dessa barra de força aqui. Coloquei a ordem de venda na mínima dessa barra. O candle abriu na mínima, voltou, fez como se fosse um gift, né? E fez o tal Pablito. Não foi executada a minha ordem de venda aqui porque eu estava com um offset de 30 pontos. Estava com um offset de 30 pontos e o preço correu rápido, pulou aqui para baixo e não executou. Eu cancelei a ordem, fiquei aguardando o preço voltar nessa região aqui. Não voltou, eu por pressão e com medo aqui de ficar fora da operação, que eu realmente acreditava que ela ia vir para baixo com tudo, entrei a mercado, paguei um spread aqui de 110 pontos. Ok, coloquei o stop aqui na máxima desse pivô, né? E fui fazendo stop barra barra. Quando ele avançou para cá, eu desci aqui. Quando avançou para cá, eu desci aqui. Aí ficou sambando nessa região e eu coloquei o stop. Depois que avançou, coloquei o stop no 0 a 0. Só que qual foi o problema dessa operação aqui? O problema foi técnico, foi projeção errada. Projetei os alvos errados, né? Eu peguei essa máxima, esse range aqui do triângulo e projetei para baixo, mas eu projetei para baixo depois do rompimento. Eu projetei aqui, ó, 1000 e poucos pontos, foi mais ou menos nessa região aqui que eu projetei esse range desse triângulo. Ou seja, eu entrei atrasado, veio para cá, eu não quis zerar, porque eu achei que tinha sido muito pouco o risco que eu assumi, né? O risco aqui de 570 pontos, não quis zerar. Aí depois que ele fez essa mínima aqui, eu percebi que não era esse o alvo do triângulo. O alvo do triângulo tinha que estar dentro daqui do triângulo. Foi onde eu coloquei essa barra marrom aqui e fiz essa linha aqui. Aí eu percebi que ele tinha sido cravado. E juntamente eu fiz essa projeção de Fibo aqui, onde no final da operação, né, foi atingido os alvo de 100% desse pivô aqui. E se eu considerar isso aqui um pivôzinho, foi alvo de 61.8 desse pivôzinho aqui logo depois, né? Então, como eu mantive o trade no 0 a 0, eu ajustei o offset para 50. Saí no 0 a 0, fui violinado porque não fechou, né, no preço, mas não considero também fechamento porque não está no meu trade system. Meu trade system é realmente de colocar a ordem de stop. Então, bateu no meu preço aqui, na minha ordem de compra para fechar a operação. Logo em seguida foi no alvo de 100% desse pivô aqui, entendeu? E eu também quis segurar essa operação logo que depois que eu entrei atrasado, não quis zerar aqui. Além de eu ter projetado o alvo errado, foi também porque eu projetei o alvo dessa perna aqui. Também estava errado, né? Era para estar como está aqui, também marrom aqui. Eu projetei ele um pouco mais acima. Ainda assim eu quis manter, porque se ele tivesse batido no meu alvo, eu ia ganhar aqui 1000 pontos, né? Então foi um pouco de ganância também, um pouco de operacional errado, né? Mas eu acredito que a leitura tenha sido boa, apesar disso aqui não ter sido um pullback, né? Mas de qualquer forma, sendo um pullback pequeno, que uma regressão à média de 8 ou não, para se considerar, para fazer o trade, também foi um pablito. Então dava para sim para ter feito esse trade, mas deveria ter zerado aqui, né? Ou então, podia não ter zerado também, mas eu deveria ter colocado o stop barra barra aqui, nessa máxima aqui, que foi atingido o pivô, já deveria ter colocado o stop aqui na máxima, né? Aí eu esperaria para ver se ele ia avançar mesmo ou não. Então eu deveria ter ganho aqui 100 pontinhos, mas pelo menos eu não ia sair no 0 a 0, né? Eu não quis colocar um offset maior para conseguir entrar aqui, porque de qualquer forma eu deveria ter colocado um stop um offset de 50, né, na verdade, já daria para entrar aqui. Mas se eu colocasse um offset grande de 100, de qualquer forma eu ia estar na mesma do que eu estava aqui.
qualquer forma o trade foi protegido, né? Teve os erros operacionais, mas foi protegido assim que possível. E foi isso aí.